Olá, eu sou Ian Couto. Eu vou ensinar agora a fazer suffix tree em tempo linear. Eu já ensinei na aula passada como fazer em tempo quadrático. Vamos direto, porque vocês já sabem como são as coisas do suffix tree, então vai ser só fazer. Vamos lá. A gente vai aprender o algoritmo de... A gente vai fazer o algoritmo de Ukonen. É o nome do cara que fez esse algoritmo linear, que eu acho que é o mais fácil de entender. Então, como que é? Ele parece meio contra-intuitivo, mas vai dar certo. É assim, a gente vai adicionar a string prefixo por prefixo. Então, primeiro a gente vai adicionar, fazer a suffix tree de S de 0 até 0, depois a suffix tree de S de 0 até 1, e assim por diante. Então, a gente sempre vai ter, depois que eu fizer isso aqui, eu vou chamar essa suffix tree de T0. Então, a gente sempre vai criando a suffix tree e adicionando um caractere por caractere. Então, ele é meio que um algoritmo online, que você pode não ter a string inteira no começo. Certo? E o que você faz? Então, para você criar, a gente chama isso aqui, cada uma, de uma iteração. Então, essa é a iteração 0, iteração 1, até a iteração n-1. Quando eu estou na jésima iteração, eu indexo por j aqui, vocês vão entender por quê. Eu estou tentando adicionar, fazer a suffix tree de S de 0 até j, sendo que eu já tenho a suffix tree tj-1, que é a suffix tree de S de 0 até j-1. Beleza? Então, agora, o que eu tenho que fazer para ter a suffix tree de S de 0 até j? Eu tenho que adicionar todos os sufixos de S de 0 até S de 0j. Beleza? Em que ordem que eu vou adicionar? Dessa vez não é arbitrária a ordem. Eu escolho a ordem, vai ser S de 0j, depois S de 1j, até S de j até j. Certo? E aqui eu estou fazendo, cada uma dessa aqui é uma iteração, e cada uma dessas strings que eu adiciono, eu vou chamar de uma extensão. Então, eu vou fazer a iésima extensão. Então, por que eu botei j aqui? Porque daí quando eu faço a iésima extensão da jésima iteração, eu estou adicionando a string s de i até j. E tudo faz sentido novamente. Certo? Então, na iésima extensão da jésima iteração, eu estou adicionando a string s de i até j. Pelo jeito que eu descrevi aqui, parece que é um algoritmo cúbico, na verdade, né? Que é pior do que o outro. Porque eu vou ter que fazer isso aqui n vezes, isso aqui n ao quadrado, e para cada uma demora mais n para adicionar. Parece que vai ser um negócio cúbico, mas com algumas reduções de tempo, ele vai se tornar linear. A primeira coisa que você tem que notar é que quando você está adicionando a string s de i até j, a string s de i até j-1 já está na sua suffix tree. Por quê? Porque você já tem a suffix tree de 0 até j-1. Então, você tem todos os sufixos de 0 até j-1. Então, esse aqui você já está na sua suffix tree. Então, só falta você adicionar um caractere, que é o s de j. Certo? Beleza. Então, já que eu sei que já tem, só falta esse último caractere, eu vou ver todos os casos que existem quando eu vou adicionar esse último caractere. Infelizmente, é tratar vários casos de novo. Então, tem 4 casos. Caso 1... vou escrever um por vez. O caso 1 é o mais simples. S de I até J já está na suffix tree. Certo? Então, eu sei que até J-1 já está, só que daí quando eu chego naquele vértice, eu descubro que o próximo também já tem o S de J. Beleza? Nesse caso, eu não preciso fazer nada. Caso 2 é quando S de J não está, mas a gente tem que S de até J-1, que eu sei que está, é um vértice. E ele não está no meio de uma aresta, ele é um vértice final. Nesse caso, é parecido com como a gente tinha falado antes, você só tem que criar um cara. A partir do vértice que simboliza essa substring, você só tem que criar uma folha. Só que dessa vez não é uma folha de J até o final, é uma folha só que representa S de J até J. Certo? Que é só S de J. Beleza? Então S de 1 está. Não, está, a gente já sabe que ele já está.
é um vértice interno. Interno quer dizer o quê? Que ele não é folha e que ele não é raiz. Não, na verdade é só não folha, não é interno. Então, se S de J for um vértice não folha, é o caso 2. O caso 3 é quando S de I até J menos 1 acaba no meio de uma aresta. Similarmente a como a gente fez antes, a gente tem que quebrar essa aresta em duas e daí meio que se reduz esse caso aqui. Mas também vai ser o caso mais complicado de novo. Esse é sempre o caso mais complicado. E o caso 4 é quando S de I até J menos 1 é uma folha. Quando ele é uma folha, o que você tem que fazer? Você só tem que crescer essa folha em 1, certo? Porque agora nossas folhas guardam substrings. Então vai estar guardado lá L até R, para algum LR. Certo? Agora só tem que fazer R++. Certo? Nesse processo, tu não tem mais um marcador no final da string. Nesse processo a gente não tem mais um marcador no final da string? Sim, a gente ainda guarda, a gente bota um cifrão no final da string para tentar manter todas as diferentes. Note que nas árvores intermediárias não vai ter isso. Então pode ser que vários finais de sufixos acabem no meio de outros sufixos. Sufixos sejam prefixos de outros sufixos. Mas a gente coloca isso aqui para que na última, depois da última, seja uma árvore bonitinha que a gente consegue fazer as coisas melhores. Se não quiser, não precisa. Mas fica mais difícil de lidar depois. Mas no meio do algoritmo realmente não vai ter uma folha para cada sufixo. Certo? Então, quando é uma folha. Esses são os 4 casos. Agora, então, sempre que você adiciona a string S de J, acontece um dos 4 casos. Então, como que vai ficar? Em cada iteração, na primeira iteração, você vai adicionar uma string. Na segunda, você vai adicionar 2. Na terceira, 3. Então, fica meio que um triângulo assim dos casos. O que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar que cada linha desse triângulo se comporta da seguinte forma. Você tem um prefixo de casos 4. Depois você tem vários casos 3 ou 2, em qualquer ordem. E depois você tem um sufixo de caso 1. Eu quero mostrar que isso acontece para toda linha, ou seja, para toda iteração. E eu quero mostrar que esse prefixo de 4 nunca diminui. Então, se você tem 5 4s aqui, na próxima vai ter 5 4s ou 6 ou mais. Certo? Então, como mostra isso? Eu vou apagar os casos aqui, mas a gente tem que ficar lembrando dos casos, porque durante o algoritmo inteiro é esses 4 casos. Como eu mostro que é um prefixo de 4 não decrescente? Uma vez que você tem uma folha, ela nunca vai deixar de ser uma folha. Porque ela era uma folha quando você adicionou ela como PI até J, S de I até J. Quando você for fazer a próxima iteração, você vai adicionar a string S de I até J mais 1. Então ela vai continuar sendo uma folha. Então o que você precisa fazer com as folhas? Quando você cria uma folha, ela nunca deixa de ser uma folha. Então, se tratou um caso 4, que era quando ele era uma folha, ele vai continuar sendo uma folha no próximo caso, na próxima iteração. Então, se aqui tem um 4, embaixo vai ter um 4. E assim por diante. Então vai ter um 4 para sempre. Certo? Então ele nunca diminui. Os casos 3 e 2, eles criam folhas. Como você se lembra, o caso 3 e 2 é quando não estava, mas não era uma folha. Então, ou você quebrava a aresta no meio e criava uma folha, ou você não precisava quebrar nada, mas também criava uma folha. Então, o caso 3 e o caso 2 criam folhas. Então, se tem um 3 ou um 2, embaixo vai ter um 4. E daí para sempre vai ter um 4. E um sufixo de 1s. Por que vai ter um sufixo de 1s? Qual é o caso 1? Quando a string já está lá. Mas se S de I até J já está em alguma suffix tree, então todos os sufixos dela também estão nessa suffix tree.
porque se é uma substring, os sufixos delas também são substrings. Então S de I mais um J também vai estar, e assim por diante. Então, se essa aqui é caso 1, porque ela já está lá, todas as próximas também vão ser caso 1. Então, é um sufixo de uns. Então, meio que se você levar por indução, você consegue mostrar mais formalmente do que eu falei aqui, que é sempre um prefixo de 4, depois vários 3 ou 2, e um sufixo de uns. E sempre que tem um 3 ou 2, na próxima também vai ter um 4. Certo? Essa é a observação essencial que tem que ter, para conseguir deixar rápido. Porque com isso a gente consegue fazer apenas, em vez de fazer n ao quadrado extensões, que a gente tem que fazer cada uma dessas aqui nesse triângulo, a gente consegue só fazer O de n extensões. Note que eu ainda não deixei linear, deixei só linear o número de extensões. Cada extensão pode demorar para fazer. Por quê? O que a gente tem que tratar? Tem que tratar esse prefixo de 4, esses 3 e 2 e os uns. Mas quando você encontra um 1, você não precisa fazer mais nada. Você pode acabar a iteração aí. Por quê? Porque você sabe que essa string já está lá e as próximas estão. Então você não tem que. A suffix tree não muda depois de você achar o primeiro 1. E os 4, agora a gente quer tratar todos eles juntos. O que você tem que fazer num 4? Você tem que ir naquela folha e aumentar em 1 o R dela. Então você quer para todas as folhas fazer R++. Certo? Mas o que você faz para fazer isso? Em vez de fazer isso para todas as folhas, o que não diminuiria o tempo, na folha, em vez de guardar um R com um valor fixo, você guarda um R com um valor especial. Por exemplo, você guarda R, você guarda como -1. O que o -1 indica? -1 indica que o R real é o da iteração atual. Ou seja, sempre que você passa de uma iteração para outra, é como se todos os R's fossem incrementados de 1. O -1 é só um indicador para falar, isso aqui é uma folha, então ela acaba onde essa iteração acabar. Certo? Beleza. Porque em toda iteração você vai crescer em 1 aquele valor. Certo? E a primeira iteração que vai aparecer, que vai ser a iteração J, ele vai ser a iteração atual. Então sempre o valor do R nas folhas vai ser o valor da iteração atual, para todas as folhas. Então fazendo isso aqui, o que eu posso fazer? Todos esses 4 eu não preciso tratar, eu trato em O de 1. Quando eu incrementei o contador da iteração atual, é como se eu tivesse incrementado todos esses R's. Agora eu trato cada um desses casos aqui separadamente, esses 3 e 2, e quando eu chegar no primeiro 1, eu paro de tratar para o resto da iteração. O que vai acontecer? Todos esses 3 e 2 que eu tratei, como a gente tinha falado antes, na próxima vai ser 4. Então eu não preciso mais tratar. Eu só preciso começar a tratar a partir da posição que teve o primeiro 1 aqui. Então, em 2 iterações adjacentes, eu vou tratar no máximo um caso em comum. Então, vai fazer no máximo 2 n extensões entre todas essas iterações. O resto vai ser feito implícito. Certo? Eu vou sempre crescendo. É quantos 3 e 2 eu faço. Daí eu paro, começo do mesmo lugar. Certo? Então, com isso, eu consigo fazer só, no máximo, 2n extensões. Se cada extensão demorar O de n, eu tenho um algoritmo n ao quadrado. Ou seja, grande, né? Não serviu para nada. Que aquele algoritmo antes era bem mais simples. Beleza. Então, qual que vai ser a ideia do código? O código final vai ficar mais ou menos assim. O jeito de representar um nó continua o mesmo do que da última vez que a gente viu. Então, você usa o CN e o CD igual. Então, você começa o I e o J de 0. O I, J, o CN e o CD de 0. Então, o que é isso aqui? Esse J aqui, eu vou iterar por todas as iterações. Então, eu vou fazer a Jésima iteração. Certo? E com esse I, eu vou iterar por todas as extensões. Iésima extensão. Beleza? Nota que eu não estou resetando o I no começo de toda iteração. Por quê? Porque eu estou usando o I que eu estava usando antes.
Porque quando eu executar um desses casos, ou um caso 1, eu vou dar break. E daí o que isso vai fazer? Vai fazer que eu comece do mesmo i da próxima iteração, porque todos os outros foram feitos já implicitamente, porque eles são casos 4. Beleza? Então vai ser mais ou menos assim. Eu vou ver, se for caso 1 é o caso que eu paro agora. Então eu trato ele e eu dou break. Certo? Porque na próxima iteração eu posso começar da mesma extensão que eu estou agora, porque todas as anteriores são 4. Se não, se for caso 2, eu trato. E se não, é caso 3. Mas cadê o caso 4? O caso 4 foi tratado implicitamente. Então não preciso nem fazer um if para o caso 4. Certo? Então, no começo desse iésima extensão da jésima iteração, o que eu vou assumir? Eu vou assumir que o CNCD, o par CNCD, que representa o vértice, ele está representando a substring S de I até J-1. Porque eu sei que ela existe. Eu vou assumir que ele está representando S e depois eu vou manter isso, é a minha invariante. Ele está nessa substring, o que vale no começo, porque ele começa da substring vazia, que é meio que o primeiro elemento tirando o primeiro elemento, a substring vazia funciona. E daí eu quero manter isso. Então, se no começo está, eu vou sempre fazer o código a partir de agora, tentando manter que depois que acabar, ele tem que ser isso para a próxima extensão que for ser realizada. Beleza? Que aqui, o que falta só? Só falta adicionar o S de J. Beleza. Certo. Agora vamos fazer o caso fácil primeiro, né? Então, a estrutura do código vai ser mais ou menos assim. Eu não vou mais escrever isso aqui, mas você checa esse caso 1, caso 2, caso 3 e lida com cada um separadamente. E tem esse break aqui no final do caso 1, para você poder mudar de iteração. Beleza, o caso fácil é o caso 1. Caso 1 é quando a string S de I até J já está no sufixo tree. Como você checa isso? É do mesmo jeito que a gente checava antes. Você usa o operador ternário e checa se CD é igual. Analisou tantos caracteres quanto tem na aresta chegando nele. E daí, se for, você checa se tem uma aresta saindo dali com S de J. Se você estiver no meio, você só checa se o caractere que está ali é o S de J. Beleza? Só uma condição muito grande, mas essa condição é a condição necessária e suficiente para ser o caso 1, certo? Que é quando está lá. E como você vai tratar o caso 1? Bem simples. É que nem você só percorre essa aresta. Por quê? Por que eu tenho que percorrer essa aresta? Se eu estou fazendo o caso 1, eu estou na string S de I até J-1. Eu quero adicionar a string S de J, mas eu sei que ela já existe. E qual que é a próxima extensão que eu vou realizar? Eu vou dar um break, certo? Então eu vou para a próxima iteração. Eu executei um aqui. Agora eu vou para cá. Mas eu vou para a mesma extensão da próxima iteração. Então o que eu vou adicionar agora? Eu adicionei a string S de I até J. E agora a próxima extensão vai ser adicionar a string de S de I até J mais 1. Certo? Eu estava no caso IJ, agora eu vou para o caso IJ mais 1. Eu J aumentou em 1. É meio confuso às vezes a tabela, porque o J é para baixo e o I é para cá. Mas é para ficar melhor essa anotação de string aqui, de I até J. Então, se eu vou agora, a próxima coisa que eu tenho que fazer é adicionar a string de I até J mais 1, pelo invariante, onde que eu tenho que deixar o CNCD? Eu tenho que deixar o CNCD apontando para a string que representa de I até J. Certo? Que é sempre tirando o último caractere. E eu sei que ela existe. Então tá beleza. Eu sei que ela existe e eu sei como percorrer ela. É só percorrer o caractere SJ. Então nesse caso eu percorro o caractere SJ, que é do mesmo jeito que a gente fez da outra vez.
que é, eu boto, se acabava num vértice exato e não no meio de uma aresta, eu marco que percorreu 0 caracteres dessa aresta, da próxima aresta. E se não, eu só dou CD++. Ou se também, eu também só dou CD++. Certo? Então, isso aqui fez eu andar da string S de J-1 para a string S de J. Então, eu mantive o invariante. Beleza? Caso 1 eu tratei corretamente, funcionou. Depois tem um break, lembre-se. Beleza. Só o caso 1 que é meio simples assim, os outros são mais complicados. Mas agora, então, para tratar o caso 2, a gente precisa introduzir um novo elemento antes, que é o sufixo link. O sufixo link é assim. Se eu estou num nó V, que representa a string S de I até J, e ele é interno, o que é um nó interno? É um nó que não é nem folha, nem raiz. Beleza? Se ele é interno, eu tenho o sufixo link de V, que é lá naquela struct que a gente estava guardando do nó, eu guardo um campo que chama suf. Beleza? Então, v.suf vai ser o nó que representa a string S de I mais 1 até J. Então, é a mesma string que V representava, só que tirando o primeiro caractere. Certo? Então, isso que é um link de sufixo. Quando que eu vou precisar criar um link de sufixo? Inicialmente não precisa, porque A é só uma raiz. Só no caso 3, porque o caso 3 é o único caso que cria um nó interno. O caso 2 só cria uma folha. O caso 3 cria um nó interno e uma folha, mas a folha não importa. Então, quando eu faço o caso 3, eu preciso garantir que ele vai ter um link de sufixo, certo? Porque eu quero que todos os vértices internos tenham um link de sufixos. Isso vai ser útil para fazer o caso 2 e 3. Beleza, quando eu estou no caso 3, é quando eu estou no meio de uma aresta e eu tenho que quebrar ela. Então eu estou numa aresta que ela meio que representa, o caminho até ela representa a string. Eu estou num par CNCD que representa a string S de I até J-1. Só que depois, nessa mesma aresta, tem um caractere C. Tal que C é diferente de S de J. Certo? Por isso que eu tenho que quebrar, senão ele estaria na string. Então eu vou criar um vértice interno para representar S de I até J-1. Que é aquele mesmo esquema de eu pegar e quebrar a aresta em duas. Esse novo vértice representa S de I até J-1. Beleza. Agora eu quero mostrar que já existe o sufixo link para ele, em algum lugar. O cara que ele vai ser o sufixo link. Ou vai ser criado logo. Ele é S de I até J-1, certo? Então eu quero... Ele é S de I até J-1, então eu quero achar o cara que é S de I mais 1 até J-1. Certo? Eu sei que nessa string tem S de J-1 com C no final. Mas então também tem S de I mais 1 J-1 com C no final. Certo? Então, pode ser que isso aqui já seja um vértice interno, ou isso seja no meio de uma aresta. Mas se isso for no meio de uma aresta, a próxima coisa que eu vou adicionar, eu estou adicionando agora S de I até J. A próxima que eu vou adicionar é S de I mais 1 até J. Então, se isso aqui não for um vértice interno, eu vou ter que quebrar aqui para colocar o S de J. Certo? Então, ou ele já existe e é um vértice interno, ou na próxima extensão vai ser um caso 3 de novo, e eu vou ter que quebrar. E daí eu vou criar o vértice interno representante, que representa S de I mais 1 até J-1. Que nem eu criei agora para representar esse aqui, na próxima eu vou quebrar. Certo? Beleza. Então, a ideia? Eu vou... quando eu crio esse nó interno, ou já vai existir esse cara, ou vai ser na próxima extensão. Então, se já existir, eu vou marcar ele direto. Já vou marcar que o sufixo dele é esse aqui. Se não, eu vou guardar numa variável, que vai ser tipo, estou esperando ganhar um link de sufixo.
E na próxima extensão eu vou pegar essa variável e vou dar o link de sufixo para ela, porque ela vai ser um trace com certeza. Certo? Então agora assumam que esse esquema do link de sufixo está funcionando. Eu vou mostrar que ele funciona no caso 3, que é o único caso que precisa criar coisas dele. Mas vou usar no caso 2 já. Então assumam que cada vértice interno que não foi criado agora já tem um link de sufixo. Certo? Então agora é o caso 2. Qual era o caso 2? O caso 2 é a string não está, mas ela é S de I até J-1 acaba em um vértice de verdade, não no meio de uma aresta. Certo? Como eu checo isso? Vai ser naquele código, vai ser um else if cd igual a de cn.len. Ou seja, se o par cn/cd representa um vértice de verdade. Tá bom. Então agora vamos pensar o que a gente tem que fazer. Vamos lembrar. A gente está em sd até j-1. A gente quer adicionar sd até j. E qual vai ser o próximo caso que a gente vai fazer? O próximo caso que a gente vai fazer, se a gente faz um 2 ou um 3, a gente continua nessa iteração. A gente não pula para a próxima. Então se eu estava fazendo a iésima extensão da jésima iteração, eu vou agora para i mais um ésima extensão da jésima iteração. Beleza? Então agora eu tenho que adicionar a string s de mais 1 até j. Certo. Então agora eu tenho que deixar o par cn/cd na string s de mais 1 até j-1. Beleza? Mas eu sei que esse cara aqui é um vértice interno. E um vértice interno tem link de sufixo. Então eu posso só pegar o link de sufixo dele, que o link de sufixo dele vai ser exatamente esse cara. Então se eu pegar o link de sufixo dele, eu vou exatamente para esse cara e já está pronto o par cn/cd. Porque eu assumi que o link de sufixo já estava calculado. Beleza? Então como eu escrevo o código disso? Primeiro, antes de tudo, como a gente estava fazendo, a gente tem que criar essa folha, né? Que só tem o caractere sdj. Beleza? Eu estou usando aquele esquema do new node lá, para deixar o código um pouco mais limpo. Então eu vou adicionar. Agora eu estou criando a folha com sdj. Eu quero que elas tenham só o caractere sdj, e ela é uma folha. Então ela começa em j e acaba em j e tem pai cn. Mas não é isso, porque eu quero que as folhas se estendam automaticamente, certo? Então eu vou colocar uma coisa especial aqui que não é j. Eu deixo menos 1, certo? Menos 1 está marcando que ela é uma folha e ela vai ser o número da iteração atual, que no caso é j, por enquanto. Beleza? E agora, na verdade, quando eu falei que vai para o próximo aqui, eu menti, porque pode ser que não vai. Se ele for o último caso, ele vai para a próxima iteração. Se ele não for o último caso, ele vai para a próxima extensão só. Então, e se ele for para a próxima iteração, então ele está em IJ e ele vai para I mais 1, J mais 1. Por quê? Porque eu já analisei o 2 aqui, eu sei que embaixo tem um 4. E daí agora eu vou pegar só esse aqui. E como é a última, eu sei que é JJ, né? Então ele vai para o J mais 1, J mais 1. Mas nesse caso, o S de J é vazio, né? Porque S de J, J menos 1. S de J menos 1 é vazio. Então você está na raiz. Então ou você está na raiz, ou você não está na raiz e está no vértice interno. Se você estiver na raiz, não tem o que fazer, porque a próxima iteração você vai adicionar o J mais 1, J mais 1, então você precisa estar onde? Você precisa estar na raiz. Então você só deixa quieto. O CN/CD já está correto. Então você só checa se você está na raiz. Aqui, como antes, eu uso raiz como 0. Beleza? Então se você não está na raiz, você percorre. Senão você só deixa o CN/CD, que já vai funcionar. Então você percorre o link de sufixo dele, que agora ele vai para o cara que já vai estar certo.
e você tem que mudar o CD, porque você tem que indicar que ele está exatamente naquele cara e não no meio da aresta dele. Então você tem que fazer CD igual t de cn.len. Certo? Isso deixa indicado que você percorreu todas as arestas, todas as caracteres da aresta que chegava nele. Beleza. Então esse é o código do caso 2. Primeiro você cria a folha. Depois, se ele não for a raiz, você tem que pegar o link de sufixo dele e já está pronto. Mas a função len não vai continuar igual, então, né? A função len não vai continuar igual? Não, a função len agora ela muda, porque agora se for -1, ela usa o valor da iteração atual. Se não for -1, ela usa o valor que está lá mesmo. Beleza? Tá certo. Ok. Então esse caso funciona, a gente está assumindo que o suffix link funciona, né? Agora a gente vai para o caso complicado, que é o caso 3, que é o caso que tem que quebrar a aresta no meio. Esse sempre é o caso complicado. Então, esse é o caso 3. Qual que é a condição que vai estar lá? Else if, que é o caso que ele entra quando o CD é menor do que t de cn.len. Beleza. Tá bom, vamos pensar. É bem parecido com o caso 2 no começo. Depois surge um problema adicional. Você está na string sd. Eu falo isso muitas vezes, mas é porque precisa pegar. Você está na string sd até j-1. Você quer adicionar a de sd até j. Só que você está no meio de uma aresta. E, igual no caso 2, a próxima que você vai adicionar é a próxima extensão. Certo? Você está na IJ, você vai agora para I mais 1J. Nunca um caso 3 vai ser o último, que nem podia ser um caso 2. Por quê? Porque se ele for o último, quer dizer que ele está adicionando um caractere. Está adicionando SJJ. Então não dá para ele estar no meio de uma aresta com 0 caracteres. Beleza? Então sempre ele nunca vai ser o último caso. Então pelo menos isso a gente não tem que tratar. Então agora a gente vai adicionar a string s de i mais 1 até j. Então a gente, como anteriormente, precisa achar a string de i mais 1 até j menos 1. Que é para deixar o cncd como a invariante que a gente tinha deixado antes. Que você sempre está um caractere de adicionar essa string. Beleza. Qual é o problema? O problema é que, como isso aqui estava no meio de aresta, você criou um vértice interno para ele agora. Então ele não tem um sufixo link pronto. Certo? Porque o que a gente fez no outro? A gente tinha esse vértice interno, a gente pegava o sufixo link e ia para esse aqui. Não, mas agora eu tenho que criar esse sufixo link para esse aqui. Esse é o problema. Antes eu só pegava o sufixo link e estava pronto. Agora o que eu faço? Qual é a solução? Eu vou para o pai desse vértice, pego o pai desse vértice, ou é a raiz, ou é um vértice interno. Se ele for um vértice interno, eu posso pegar o sufixo link dele, e daí eu tenho que procurar de novo esse cara aqui. Pode ser que não seja uma aresta só descendo. Pode ser que sejam várias. Mas, então, o que eu vou fazer? Por que isso dá certo? Eu posso ir para o pai, pegar o sufixo link do pai e depois começar a partir de ali, em vez de começar da raiz de novo. Né? Isso seria meio burro. Porque o pai dele vai ser uma string da forma s de i até k. Então k menor do que j menos 1. Então, se você pegar o sufixo link, vai ser s de i mais 1 até k. E isso é prefixo, isso é assim que eu escrevo prefixo, de s de i mais 1 até j menos 1. Beleza? Então eu posso começar desse cara. E daí a partir desse cara eu quero descer na árvore procurando esse aqui. Certo? Tá. A primeira parte não precisa disso, que é a parte que a gente tem que quebrar a aresta só. Então vamos escrever o código de quebrar a aresta e depois a gente faz essa busca. Beleza, deixa eu copiar aqui rapidão. Então, é bem parecido com o anterior. Você cria um vértice mid, que vai ser o vértice que vai estar no meio.
Deixa eu apagar isso aqui. Agora eu vou fazer uns desenhinhos para tentar deixar mais claro. Certo? Vamos lá. Inicialmente, vou escrever aqui embaixo porque as outras... Au! Esse caminho aqui é S de até J-1. E a gente tem um caractere C aqui, que é onde eu vou ter que quebrar, porque ele é diferente de S de J. E aqui continua como string alpha, que pode até ser vazia. Esse aqui é o CN. Certo? Eu sei que tem pelo menos essa string aqui. Pelo menos esse C aqui. Vamos chamar o pai de CN de V. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar esse nó mid, que eu vou criar um nó aqui. Eu vou associar ele a esses primeiros caracteres, primeiros CD caracteres. Daí eu vou fazer aquela linha feia, de fazer que o pai do mid aponta para o mid. Certo? Então, o pai do mid aponta para o mid. E daí o que eu consegui? Eu fiz assim. Agora eu desconectei o CN, ele está perdido. E eu fiz esse cara apontar para cá. Então agora a string que acaba em mid é S de até J-1. Certo? Beleza. Agora o que eu quero fazer? Eu quero criar uma nova folha a partir de mid. E também eu quero fazer mid apontar para o CN. Beleza? Porque era meio que eu vou colocar mid aqui no meio. Então primeiro eu vou criar a folha. Não, calma. Copiei a linha anterior. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma nova folha com o caractere S de J, primeiro caractere, e que ela vai de J até -1. -1 é o especial para falar que ele é uma folha. E o pai dela é mid. Beleza? Então, o que eu fiz nessa linha? Eu fiz isso aqui. Eu criei uma nova folha com o caractere S de J. Certo? Agora, a próxima linha é fazer o mid ser pai do CN. Na verdade, fazer o CN ser o filho do mid. Depois eu vou fazer o mid ser o pai do CN. Então, o que eu fiz? Eu fiz que o filho de mid com o caractere, que é o cdésimo caractere de CN, é o CN. Porque os CD primeiros, cdésimo não, cdésimo mais 1. Os CD primeiros foram para essa aresta do mid, e agora eu quero que o cdésimo mais 1, que é esse C aqui, tenha uma aresta aqui que começa com C, porque o map guarda a primeira aresta do caminho. Beleza? Então eu estou colocando essa string aqui, C alfa aqui. Esse alfa pode ser vazio. Então eu liguei agora sim. Certo? Só que as coisas do CN ainda estão zoadas. Eu tenho que fazer que nem antes que eu tinha feito, que era diminuir a aresta do CN e fazer que o pai dela é apontado para o mid. Então eu faço, o pai do CN é o mid. E eu somo CD no L do CN. O que isso quer dizer? Que eu tiro os primeiros CD caracteres do CN. Então agora realmente está desse jeito. A árvore está funcionando desse jeito. Última coisa que eu tenho que fazer nessa parte. Isso aqui é bem parecido com o que eu dei antes. Só que é um pouco mais detalhado aqui, para deixar menos confuso. Porque as próximas partes vão ser mais confusas. Última coisa que falta fazer é
lembra que eu tinha falado? A variável ns guarda se na iteração anterior tinha um cara que precisava de um sufixo link. Então eu vou usar ela agora. Se eu tenho ns, é diferente de 0. Zero é a raiz, mas eu também uso 0 para marcar que não tem ninguém que precisa do ns. Então, se tem ns, eu marco que o sufixo link de ns é mid. Certo? Se eu tenho ns aqui, ele precisa do sufixo link agora para o mid. Então, basicamente, a única linha que mudou da última vez é isso aqui. Tem que zerar o NSS? Eu vou zerar o NS depois. Certo? Então, é isso. Essa é a parte de quebrar a aresta. Então, com isso, eu quebrei e ficou bonitinho o caminho aqui. Tudo continua funcionando como anteriormente. Só falta agora, esse aqui é um vértice interno e ele não tem sufixo link. Eu tenho que achar o dele. E também eu tenho que mover para a aresta. Eu vou deixar isso aqui escrito aqui, porque eu escrevo muitas vezes. S de mais 1 até J menos 1. Eu tenho que descobrir onde está esse cara, porque é onde eu tenho que deixar para funcionar o invariante. Beleza? Então essa é a parte fácil da parte difícil. Agora tem a parte difícil da parte difícil. Que é, eu tenho que encontrar esse cara. Mas como eu falei, como esse cara, o mid não tem sufixo link, porque eu acabei de criar, eu vou começar pelo sufixo link do pai do mid. Se o pai não for a raiz. Se o pai for a raiz, eu começo da raiz mesmo. Beleza? Certo. Eu vou apagar esse código aqui e colocar um código mais complicado. Então, essa é a segunda parte. Segundo capítulo, encontrar S de mais 1 até J menos 1. Beleza. Como a gente faz isso? Como eu falei, a gente começa... O CN estava sendo usado para guardar aquele cara, só que agora eu tenho o mid já, então agora eu vou parar de usar o CN, eu vou usar o CN para fazer a busca só. Podia ser um outro variável. Vou começar. O CN vai começar do pai do mid, como eu tinha falado. E agora eu tenho que pegar o sufixo link dele. Se tiver, né? Se o pai do mid for a raiz, não tem sufixo link. Então eu vou criar essa variável g. O que ela vai fazer? A variável g vai indicar que o CN, eu sempre agora vou considerar vértices inteiros, não vou parar no meio de uma aresta, como eu fazia antes. Então eu vou parar de usar o CD. Quando eu falar CN, eu quero dizer que eu realmente estou no vértice CN. Porque agora eu meio que vou tratar a árvore como uma árvore normal, sem levar em conta que tem vários caras numa aresta. Beleza? Então, o G indica que o CN está representando o cara S de I mais 1 até G menos 1. Beleza? Então o que eu quero fazer? Eu quero aumentar esse G até que o G vire J. Quando o G virar J, acabou. Certo? Então como começa esse G? Eu vou ver. Se o CN não for a raiz, quer dizer que ele tem sufixo link. Então, eu vou fazer ele para o sufixo link dele, como a gente tinha falado. E o G vai começar do quê? De J menos CD. Por quê? Eu estou na... O G vai começar de J menos CD por quê? Porque eu estou na string S de I até... Deixa eu desenhar de novo aqui. Aqui agora tem o mid. Tem CD caracteres aqui. Beleza? E eu botei o S de J aqui. Então, até aqui, tem J caras. Eu estou tirando o CD caras, porque eu tirei essa aresta aqui, e daí depois eu fui para o sufixo link dela. Mas o lado direito continua o mesmo quando eu vou para o sufixo link. O que muda é só que eu somo 1 no lado esquerdo. Certo? Isso aqui vocês podem pensar melhor para ver se não é mais 1 menos 1. E não é. É isso aqui mesmo. Isso aqui, essa parte, agora que eu vou dar agora, tem uns índices e é meio confuso esses índices. Então, é bom quando vocês forem codar, não copia o código, claramente. Coda sozinho e pensa nos índices, por que eles funcionam exatamente. Mas é coisinha de mais ou menos 1, entendeu? Eu sei que esse código funciona.
Mas, então, é porque a ideia é que você está tirando CD caracteres daqui, certo? Tem esse CD e tem esse 1, mas é que representa até o -1 aqui. Por isso que eu só estou tirando CD. Beleza? Se eu tiver na raiz, então o G começa do I mais 1. Por quê? O que isso quer dizer? Que eu estou no caractere de I mais 1 até I, ou seja, eu estou no vazio. Beleza? Que a raiz representa o vazio. Certo. Agora que esse G está correto, eu tenho que percorrer essa árvore. Então, agora eu estou numa parte da árvore aqui estranha, e eu quero ir descendo até achar esse cara. E quando eu vou achar esse cara? Quando G for igual a J. Então, enquanto G é menor que J, um fato importante é que eu sei que esse cara existe, beleza? Então, se eu sei que esse cara existe, e a primeira aresta o primeiro caractere de uma aresta bate com o caractere que eu tenho que pegar agora, eu posso percorrer essa aresta inteira. Se ela não passar se o G não for passar do J. Porque eu sei que o cara está lá, e como só tem um caminho, eu sei que aquele caminho está certo. Se só existe um caminho, eu sei que eu consigo chegar onde eu quero chegar, então eu posso percorrer aquele caminho inteiro. Eu não preciso percorrer caractere por caractere. Essa é uma das sacadas também que você precisa. Se você percorrer por caractere, não vai dar certo. Aqui outra linha meio feia. Então, se eu estou aqui, qual que é o próximo caractere que eu tenho que adicionar? É o S de G. Beleza? Então eu vou ficar olhando para o caractere S de G. Então, o que eu estou vendo aqui? Se G é menor que J, porque se G for igual a J, acabou. E eu puder percorrer essa aresta inteira, o que é eu posso percorrer essa aresta inteira? Eu sei que tem um caminho. Então, e o próximo caractere é o S de G. Então eu sei que tem um filho com S de G. Beleza? Então eu olho para ele. Esse aqui é o filho com S de G. Esse T de CN, F de S de G. Tem mais um fecha aqui. Sim, sempre tem, porque eu sei que existe esse caminho até esse cara aqui. E se esse caminho, o primeiro cara é o S de G, então eu sei que tem o S de G. Agora eu quero pegar o tamanho da aresta que chega nesse cara. Então eu pego o T disso, len. Então se eu percorrer essa aresta inteira e o G for ainda menor ou igual que o J, então eu sei que eu posso percorrer essa aresta inteira e eu não cheguei no cara, ou eu cheguei exatamente no cara. Então eu sei que todos esses caracteres dessa aresta vão bater. O primeiro vai ser S de G, o segundo vai ser S de G mais 1, até chegar passando por todos. Beleza? Então eu posso descer essa aresta direto. Eu não preciso checar um caractere por caractere. Como eu percorro a aresta? A aresta vai parar nesse cara aqui. Então eu só faço que o CN vai para esse cara. Sim. E aí agora eu somo no G o tamanho da aresta que chega nesse cara. E eu sei que vai ficar menor ou igual que J, porque eu já chequei aqui. Certo? Esse é o meu while. O que ele vai fazer? Enquanto der para descer uma aresta inteira, ele desce. Quando ele sair, o que pode ter acontecido? Ou pode ser que G igual a J, então eu estou exatamente no nó, ou pode ser que G é menor do que J. E o que isso quer dizer? Que tem uma aresta que dá para eu descer, mas não dá para eu descer ela inteira. Ou seja, esse cara acontece no meio da aresta. Beleza? E o que vai acontecer? Vai ser o caso 3 de novo. Não, mas isso fica para a próxima iteração. Beleza? Então, eu sei que eu consegui percorrer de S. Eu estou nesse cara aqui. Beleza? E agora vai ter esses dois casos, que é se G for J, ou seja, se é um vértice certo, ou se não. Então, se G for J, quer dizer que eu consegui chegar no cara exatamente. Então, eu já sei qual é o sufixo link do meu mid. É esse cara. Beleza? Então, eu marco. O sufixo link do mid é igual a CN. Beleza? Eu tenho que marcar que eu estou exatamente nesse cara. Aqui a gente estava ignorando o CD.
Mas a próxima iteração não vai ignorar o CD. Então você tem que fazer que o CD seja igual o tamanho da aresta que chega em CN. Beleza? Para falar que eu estou exatamente no vértice CN. Então eu faço CD igual T de CN.len. E a última coisa que eu tenho que fazer, NS igual a 0. Que pode ser que eu tenha usado um NS na primeira parte e agora eu estou zerando ele. Eu sei que eu não vou precisar porque eu já achei o suffix link do meu cara. Agora eu vou escrever aqui do lado, porque acabou meu. Agora tem o else disso aqui, que é o quê? Que é quando G é menor do que J. Ou seja, eu não consigo percorrer a aresta inteira. Daí, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter que quebrar aquela aresta de novo. Então, o próximo caso vai ser um caso 3 de novo. Mas daí, o que eu faço? Eu posso guardar NS igual a mid, que eu estou falando. O próximo caso vai ser um caso 3. Então, quando chegar nesse caso, eu sei que onde você vai quebrar vai ser o meu suffix link. Certo? Então, eu marco aqui. NS igual a mid. Beleza? E na próxima iteração, ele vai ser feito, porque vai ser um caso 3 de novo. Eu só precisei lidar com esse NS no caso 3. E agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso falar exatamente a aresta. Porque a gente está aqui, CN. A gente sabe que dá para percorrer mais um pouquinho aqui, só que depois continua. Certo? Para eu representar que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o CN apontar para esse cara e falar que eu percorri tantas arestas aqui. Tantos caracteres aqui. Então, o que eu faço? CN. Eu percorro essa aresta que eu não tinha percorrido ainda. A aresta que começa com G. Certo? E agora, o CD vai ser quanto? J menos G. Que é quantas arestas falta eu percorrer para chegar em J. Beleza? Eu percorri exatamente esse número de arestas. E esse é o fim do código. Mas tudo o que eu tinha dado antes do caso 3 era O de 1. Né? O caso 2 era O de 1 e o caso 1 era O de 1. E eu executo O de N extensões. Então, por enquanto, estava O de N. Mas isso aqui tem um while. E esse while, ele vai descendo. Então, ele pode descer no máximo N vezes. Mas então, pode ser que meu código seja N ao quadrado. O que eu vou mostrar agora é que ele é O de N. Assim, do jeito que ele está. Por que O de N? Porque eu usei esse negócio dos links de sufixo. Se eu sempre começasse da raiz, não ia dar isso. É uma prova parecida com a prova do KMP e do Arrokorasik, só que ao contrário. É análoga, então. Não vou dizer parecido. Tá bom, eu vou apagar isso aqui. Por quê? Porque no Arrokorasik e essas coisas, você provava que você só aumentava em 1. E daí depois o seu while descia o negócio. Então ele podia descer no máximo N. Aqui eu vou mostrar que eu subo pouco. Eu subo pouco na árvore e depois da árvore eu vou descendo, entendeu? É o contrário. No Arrokorasik eu descia na árvore e daí ia subindo. Mas é bem parecido. Então, vamos definir a altura de um vértice como o número de vértices que tem no caminho dele, da raiz até ele. Ou seja, a altura a partir da raiz. Certo? Começa 1, 2, 3 e tal. O que eu quero mostrar? H. H é a altura. Eu quero mostrar que H de V... Aqui eu uso outra anotação só para não ter que ficar usando aquele vetor, né? Só para ficar mais bonito. H do sufixo de V é maior ou igual do que H de V menos 1. Ou seja, quando eu subo um suffix link, no máximo a minha altura diminui em 1. Pode ser que ela até aumente. Certo? Beleza. Como eu vou mostrar isso aqui? Tem um desenho aqui muito elegante. A altura da raiz ou é até a folha? Essa altura H é a partir da raiz. É quantos vértices tem no caminho da raiz. É profundidade. Certo? Esse aqui é o V.
Esse aqui é o link de sufixo do V. Vou botar uma setinha. Para cada cara no caminho de V, da raiz até V, esse aqui é a raiz. 0. Se você pega um cara W aqui no caminho, eu vou mostrar que, é bem fácil mostrar, vou mostrar agora, que o link de sufixo de W, que ele tem, porque ele é um vértice interno também, está no caminho do link de sufixo de V até a raiz. Então isso aqui é w.suf. Certo? Por quê? Porque V é S de I até J, para algum I e J, não é mais o negócio da extensão. E W é S de I até K, para algum K menor que J. Certo? Então, V.suf, pela definição de suf, é S de I mais 1 até J. E W.suf, S de I mais 1 até K. Só que isso é prefixo disso. Certo? Se é prefixo, então está no caminho da raiz até ele. Beleza? Então, eu mostrei que para cada vértice aqui, o link de sufixo dele está aqui. Daí você pode pensar assim. Ah, então, se a altura dele é K, o outro também tem altura pelo menos K. Mas não foi isso que eu falei K menos 1. Por quê? Porque pode ser que esse vértice aqui, o primeiro depois da raiz, o link de sufixo dele seja para a própria raiz. Então, você não, pode ser que a raiz e o link de sufixo dele seja a mesma coisa. Mas, no máximo, todos os outros vão ter links de sufixos diferentes. Então, eu provei isso aqui. A altura é pelo menos a altura do outro menos 1. Pode ser maior. Certo. Agora, com isso, vamos ver. Eu apaguei o código, né? Que infeliz, porque não tinha espaço. Mas, por que eu não mostro no PC? Posso mostrar. Eu acho que vou ter que ligar isso aqui de novo. Mas, por enquanto, vamos lembrar. Quando que a altura pode profundidade? Quando que a profundidade pode diminuir? Vamos pensar. Quando que a altura do CN pode aumentar? Quando que a altura pode diminuir? Ou seja, ele pode ir mais perto da raiz. Certo? Só na linha que o CN vira o pai do mid e na linha que você pega o sufixo link. Certo? Nos outros casos, é só nessa linha que pega o sufixo link, porque eu nunca pego o pai. Então, como eu provei que ela diminui em no máximo 1, quando você pega o sufixo link, e quando você sobe para o pai ela diminui em exatamente 1, então, em cada extensão ela diminui no máximo 2. Certo? A altura do cara diminui no máximo 2. E cada iteração do while desce o CN pelo menos 1. Exatamente 1. Então, cada iteração do while aumenta a altura em pelo menos 1. Eu vou mostrar que isso é suficiente para mostrar que é linear. Por quê? Ó, pensa que H de I é a altura no começo da iésima extensão. Certo? Agora pensa nas extensões sem pensar nas iterações. Pensa só que são várias extensões, porque a gente sabe que são O de N. Então, pode ser que sejam extensões com o mesmo número, só que de iterações diferentes, mas pensa que elas são, por exemplo, indexadas de 0 até K. Onde K é o número de 0 até K menos 1. Onde K é o número de extensões que vai ter. O que a gente sabe? A gente sabe que K é menor ou igual a 2N. Beleza? Então, HI é a altura no começo da iésima extensão. A gente descobriu agora que ele sobe no máximo 2. Então, HI mais 1 é maior ou igual que HI menos 2. Certo? E quanto que ela vai descer? Se você pegar esse valor aqui, isso aqui é um limitante superior para quanto vai descer cada iteração. Porque você supõe que naquela iteração subiu 2, e agora você tira da próxima. Então, isso é quanto desceu naquela iteração. Se subiu 2. Então, no pior caso, desceu isso aqui. Certo?
E se você ignorar as outras partes que você anda, só considerar que você está andando aqui, então, no máximo vai crescer isso aqui. Então, limitante superior. Certo? Então, a gente tem que WD é menor isso aqui, onde WD é o número de iterações desse while na iésima extensão. Beleza? E agora você só faz o somatório. Somatório de WD é menor ou igual ao somatório disso aqui, que é H de I mais 1 menos H de I mais 2. Isso aqui é uma soma telescópica, cancela, fica H de K menos 1 menos H de 0 mais 2K. Certo? O 2 você pode tirar. Só que, quanto é isso aqui? Isso aqui é a altura no começo da primeira iteração, é 1. E quanto que é isso aqui? É um valor menor ou igual que n. Certo? A maior altura que pode ter é n. Isso aqui, esse k é menor ou igual que 2n. Então é limitado por 5n. 5n menos 1. Então eu acabei de provar que entre todas as extensões, esse while vai executar um número linear de iterações. Então o algoritmo é linear. Note que a constante não é tão boa, mas ela é razoavelmente boa. É, linear. Então é muito bom. Tá bom. Então esse é o algoritmo. Só falar um pouco de extensões, que nem eu tinha falado antes, é muito comum em problemas eles pedirem para você adicionar várias strings. Mas esse algoritmo é facilmente estendível para fazer isso. É só você fazer esse procedimento de novo inteiro para uma nova string. O que você tem que guardar de diferente? Em vez de guardar só o L e o R, agora você tem que guardar o L e o R e o índice de qual string é aquele L e R. Certo? Então no seu nó, você vai guardar um índice também, que é de qual string veio. Beleza? O resto é basicamente igual. Certo? E daí com isso você vai ter uma suffix tree de várias strings. Um jeito ruim de fazer uma suffix tree de várias strings é você concatenar elas e colocar. Porque isso aí vai ter umas substrings artificiais, que é tipo o final de uma com o começo de outra. Não faça isso. Adicione cada string separadamente. Certo? Outras coisas que podem ser úteis. Você pode querer que tenha suffix link das folhas. Que é uma folha apontar para a próxima. Porque isso não é dado por esse algoritmo. Mas é bem fácil você adicionar também, que é na hora que você cria um nó que é uma folha, você pode guardar o último nó que foi criado como folha e fazer um suffix link para ele. Certo? Mas isso aí é só você olhar o código e pensar um pouquinho. Outra coisa que está implementada aqui, que é, você não precisa usar esse negócio de guardar -1 como um valor especial. Por quê? Quando você usa as folhas, quando você usa o length das folhas, você só usa para saber que é maior ou igual do que alguma coisa. Então você só precisa se guardasse infinito ia funcionar, porque você só precisa que seja maior ou igual do que o atual. Então o que você pode guardar? A melhor coisa de todas, você já guarda n-1 direto. Que daí já vai estar certo quando acabar o algoritmo. Se você não quiser fazer esse negócio do -1. Certo? Então, outra coisa é que você pode guardar esse n-1 direto. O que não funciona quando o algoritmo é online, mas daí se for online você guarda o -1 e trata separado. Certo? Então é isso. Eu vou mostrar um negócio aqui que eu acho que eu devia ter mostrado antes. Eu fiz um negocinho aqui, é bem simples. Ops, C++11. Usem C++11. Então, assim você dá uma string. Ih, caralho. Onde é a barra? Ah, verdade. E ele mostra as iterações. Os casos que são tratados em cada uma das iterações. Você pode ver que é sempre um prefixo crescente de 4, depois 3 e 2, e depois 1. O que também devo perceber aqui, olhando, é que sempre acontece só vários 3, depois vários 2. Acho que também dá para provar que é 4, depois 3, depois 2, depois 1, mas não precisa isso. Para mostrar que funciona e é linear.
Mas se vocês tiverem curiosidade, gostar de provar as coisas, vocês podem provar que primeiro vem 3, depois vem 2. Certo? Mas você tem certeza que é verdade? Não tenho certeza que é verdade, mas eu tenho uma... Dá lá. Então, o que o algoritmo faz? Ele sempre está fazendo isso aqui. 2, 2, 2, 2, 2. Depois ele faz esses 3 aqui. Ele está ignorando todos esses 4. Então, é só para dar uma noção melhor de o que está acontecendo no seu algoritmo. É legal, vocês podem codar essas coisas aqui. Claramente isso aqui é quadrático, porque eu imprimo um número quadrático de caras. Mas só para vocês terem uma ideia. É legal codar essas coisas. Pra vocês conseguirem ver melhor o algoritmo. Então, é isso. Eu recomendo que vocês rodem esse negócio. Tem umas partes meio confusas. Mas sempre deixa um problema bem simples para você testar ele. E deixa o código pronto de testar. Porque daí se você muda alguma coisa, você sabe se está funcionando ainda. Beleza? É isso. Eu vou botar uma lista aí, em algum lugar. Disponibilizar.